Turma do nono ano, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Marcelo, aula de filosofia. Vamos para a nossa revisão. O tema é verdade, mentira e persuasão. Verdade e mentira fazem parte da vida e quase sempre remete a certo e errado. Geralmente as pessoas buscam a verdade e rejeitam a mentira. Porém, diversas vezes não se sabe ou não se tem como diferenciá-las. A persuasão, que é a arte ou a técnica do convencimento de fazer alguém acreditar em algo, tem o poder de aproximar pessoas da verdade ou de enganá-las, fazendo com que acredite em mentiras. Como lidar com essas situações? Nós já ouvimos algumas pessoas falarem que uma mentira repetida várias vezes pode se tornar uma verdade. E eu comentei com vocês em sala de aula que isso só se torna real quando nós não temos conhecimento da causa. E aí sim, se eu tenho conhecimento da causa, aquilo ali vai sempre ser uma mentira. Agora, quando eu não tenho conhecimento da causa, com certeza uma mentira repetida várias vezes pode virar uma verdade para quem não tem o conhecimento da causa, ok? Vamos lá então. Essa pintura de aproximadamente 410 a.C., ela foi encontrada no interior de uma taça de vinho, atribuída ao pintor grego Meídias. Nela se vê a jovem Demonasa no centro, conversando com Peiton, deusa da persuasão, à esquerda, e com Eros, deus do amor, à direita. A persuasão e o amor são as causas da sedução. Eu comentei com vocês na sala de aula que foi muito curioso ter encontrado essa imagem no fundo de uma taça de vinho. Nós discutimos que em alguns filmes, novelas, em algumas cenas onde entra a questão do vinho, geralmente é sempre para tentar levar o outro a um determinado objetivo, ou seja, quem precisa de persuadir a outra pessoa, ele vai sempre se utilizar do vinho, que a gente sabe que o vinho é uma porta de entrada. Quando alguém quer arrancar alguma coisa do outro, a gente vê isso em cenas românticas, de filmes românticos, quando um homem quer seduzir uma mulher, ou como uma mulher quer seduzir um homem, geralmente vão tomar ou vão brindar uma taça de vinho, porque vai deixar sempre o oponente vulnerável. Ele vai abaixar um pouco a guarda dele e, é claro, ele vai conseguir ser persuadido. E o interessante é ver que nessa imagem, cada personagem faz um gesto significativo, A gente sabe que aquela jovem, a Demonasa, está de cabeça baixa, como se estivesse já aceitando toda aquela questão da persuasão que a deusa está tentando levar. Interessante que a deusa que está no lado esquerdo, ela olha em direção a Eros. Eros é o deus do amor, e o deus do amor olha em direção à deusa Peiton, aonde ela consegue persuadir. E claro, o deus ali, o Eros, deus do amor, ele coloca até a mão no ombro, como dando um apoio a tudo aquilo que a deusa da persuasão está falando para Demonasa, Vocês observem que tem a mão de Eros bem dando um apoio no ombro, e a persuasão está tão convicta e relaxada que ela coloca até os seus pés, provavelmente esteja apoiada em algum lugar, Ela está falando, gesticulando, mexendo as mãos, ou seja, todo esse trabalho acaba sendo envolvido. E claro, o vinho, onde foi encontrado essa imagem, mostra que o vinho é um dos instrumentos, com certeza, utilizado em determinadas negociações ou em determinados
algo romântico para persuadir a pessoa. Beleza? Vamos lá então, gente. Se liga aí. Desde a antiguidade, muitos pensadores se preocupavam com a questão do que é verdade ou mentira. E um dos mais famosos, o grego Platão, ele afirmou o seguinte: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. Falso é aquele que diz como não são. E tem um outro também, um outro brilhante discípulo de Aristóteles, aliás, Aristóteles, né? Que foi um dos brilhantes discípulos de Platão. Ele escreveu a respeito do mesmo assunto, só que de uma forma diferente. Dizer que o que é não é, ou que o que não é falso. Mas dizer que o que é que o que não é, isso é verdadeiro. Cada um falou de uma forma diferente, mas o que ele quer, tanto o Platão como o seu discípulo Aristóteles, né, que anos mais tarde vai falar, é que o que é verdadeiro é verdadeiro. É aquela história que nós conversamos, né, que uma mentira falada várias vezes pode se tornar uma verdade. Isso não existe. Se eu tenho conhecimento, eu vou saber o que é verdadeiro e eu vou saber o que é falso, tá? O grande protagonista desse texto, o imortal de Machado de Assis, é o Dr. Leão. Ele usa persuasão, isso é evidente durante o texto, para poder convencer as pessoas sobre a medicina preventiva e alternativa da homeopatia. E como o Dr. Leão tenta convencer os ouvintes da veracidade da história. Ele vai usar a retórica de Aristóteles, né, que ele vai falar sobre os 3 conceitos que são extraídos da retórica de Aristóteles, né, o ethos, o pathos e o logos. Os 3 conceitos extraídos da retórica segundo Aristóteles são: ethos, apela à ética; o pathos, aos sentimentos ou emoções; e o logos, para a lógica. Eu quero colocar aqui como exemplo a questão do marketing, dos comerciais, das propagandas de televisão. O ethos ele pode ser facilmente encontrado em propaganda em que uma celebridade utiliza sua credibilidade para vender um determinado produto, por exemplo. O pathos, o apelo emocional em uma propaganda que mostra criança ou animal, nos leva a algum tipo de comoção, mesmo que o produto anunciado não tenha nada a ver com criança ou animais. E o logos, que é evidente em propaganda comuns de produtos de higiene bucal. Geralmente você vai ver um dentista com um jaleco muito branco, os dentes perfeitos, brilhando, e aí vai sempre passar aquela questão lógica, que aquele produto é eficaz, que traz higiene e um benefício para a sua saúde. Ou seja, a retórica, a persuasão, ela está no nosso dia a dia, no mundo, e especialmente nessas propagandas de televisão, nos comerciais, no marketing, para convencer o consumidor a adquirir um determinado produto. Tá ok, minha gente? Vamos lá para a nossa roda filosófica.
Todas as formas de arte são belas e expressam a alma, o que permite nos conectarmos com a nossa própria verdade. A música, por exemplo, tem um grande poder de mexer com nossas emoções e de sintonizar em vários canais, dependendo da vibração, ou melhor, do ritmo. Através dela, expressamos e despertamos sentimentos que podem variar do estado de intensa alegria e até o de intensa melancolia. Eu vou apresentar para vocês 3 pessoas importantíssimas que vão falar sobre a questão da arte e da mentira. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar agora um pouco sobre 3 pessoas importantíssimas dentro da nossa história: Pablo Ruiz Picasso, Frederic Nietzsche e Oscar Wilde. Vamos lá então. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta, dramaturgo. Dramaturgo, minha gente, é autor de peças de teatro, tá? Que passou a maior parte da sua vida na França. Ele coloca assim: a arte é uma mentira que revela a verdade. Por que Picasso considera a arte uma mentira? Não é tão complicado a gente pensar nisso, né? Nesse pensamento de Pablo Picasso. Como ele é um dramaturgo, vamos lá, ele escreve peças para teatro, mas ele poderia também escrever filmes, cinema, novela. E quantas vezes nós já vimos filmes, interpretações que a gente fala que isso daí é uma mentira, isso daí é uma ficção, filmes de ficção. Ou seja, a arte, ela tem esse poder, vamos dizer assim, de colocar algo que nós nunca vamos ver, ou só o futuro dirá que nós vamos conseguir ver ou contemplar, mas no presente, muitas das vezes, pode ser uma mentira. Algo que a gente nunca viu, nunca sonhou. Aí vem a questão dos filmes de ficção. Então, quando ele coloca isso, ele quer mostrar o que para nós? Que a arte, ela pode ser uma representação ou uma ficção de algo que um dia pode se tornar uma verdade, né? Só o futuro vai nos dizer, ok? Vamos para outro personagem importantíssimo da nossa história: Frederic Nietzsche. Nietzsche, natural da Alemanha, é considerado um grande pensador do século XIX, influenciando gerações futuras com temas sobre moral, a religião, a filosofia e a ciência. Dentro do contexto de arte e verdade, ele tem essa frase que ele diz o seguinte: a arte existe para que a verdade não destrua. A arte existe para que a verdade não nos destrua, melhor dizendo. Imagine se Nietzsche perguntasse para a gente assim: o que a arte faz por nós? Me veio à cabeça um filme belíssimo chamado A Vida é Bela, aonde o pai e um filho, eles ficam dentro de um campo de concentração nazista, e ele está afastado da sua mulher, e ele tem que usar a sua imaginação, a arte de interpretar e levar o seu filho a acreditar que está participando de uma grande brincadeira, no intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam. E todo mundo já conhece a questão dos campos de concentração nazista. Ou seja, a arte, ela te dá esse poder, né, de você construir toda a imaginação para que as pessoas possam fugir um pouco da sua realidade. É isso que o Nietzsche quer dizer para nós. Ou seja, a arte aponta a possibilidade de interpretações diferentes do mundo ou outras formas de imaginá-lo. Beleza? Vamos para um outro personagem. Vamos para o nosso terceiro personagem da nossa história: Oscar Wilde, um dos maiores escritores da língua inglesa do século XIX.
tornou-se célebre pela sua obra e pela sua personalidade. Desde cedo mostrou que era brilhante. Se destacou na vida acadêmica, ganhando prêmios na escola e na universidade. Na frase que ele coloca sobre a questão também da arte e verdade, ele diz o seguinte: não existe verdade universal na arte. Na arte, a verdade é aquilo cujo contrário é igualmente verdadeiro. Eu vou me reportar para a página 16 da sua apostila, onde tem uma pintura e fala do artista italiano Umberto Boccioni, que fala sobre o dinamismo de um ciclista. Na página 17 tem um exercício, acredito que vocês já fizeram, eu provoquei na aula passada, onde vocês vão construir uma interpretação de acordo com aquilo que vocês viram na arte. Ali é uma obra de arte futurista. Ele pertence ao Umberto Boccioni, pertence ao movimento futurista, tá? E ali ele tem a interpretação dele, do que ele vê no futuro, do que ele vê, o que passa na mente do ciclista, porque ali é o que está em torno do ciclista, tá? Então, dentro dessa concepção de arte moderna, não existe essa verdade universal, tá? Não há interpretação mais verdadeira ou menos verdadeira, ok? Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.